Pessoal, conforme prometido para a Betonase, eu fiz esse vídeo para vocês, porque realmente eu não estou conseguindo conciliar os horários para estar aí presente, para fazer a apresentação. Então, estou tentando fazer essa apresentação aqui, mais ou menos para dar uma ideia para vocês, exatamente do que eu pensei, do que foi feito, e aí vocês podem dar sugestão, fiquem super à vontade, não tem problema nenhum, certo? Então, é rapidinho. Então, computação gráfica para o curso de design, proposta de temática para cada componente. E aí, o que está acontecendo hoje? A computação gráfica hoje no curso de design. A ementa de todas as disciplinas, de todas as 6 disciplinas, ela vem com estudos ambientes computacionais de representação gráfica, técnicas de expressão e reprodução visual bidimensional e tridimensional, a computação gráfica enquanto. E aí, a partir depois do enquanto, ela muda em relação ao suporte para as outras atividades, então, de acordo com o componente curricular. Ou seja, você tem no segundo semestre, a gente começa com a computação gráfica 1. Então, você começou aqui, segundo semestre, então o aluno está no segundo semestre, ele pega a computação gráfica 1, e essa computação gráfica 1, ela vai dar suporte para o seminário temático 2. Então, na verdade, ele começa a dar suporte para os seminários temáticos. Então, e assim vai, né? Então, computação gráfica 3, dá suporte para o seminário temático 3, 4. E aí, quando você chega no 7º semestre, que você tem a computação gráfica 6, aí você dá o suporte para o TCC 1 e 2. Então, nesse sentido, fazer a disciplina computação gráfica começou a ficar difícil. Porque, na realidade, qual a temática que a gente vai abordar que dá suporte para esses projetos? Então, qual é o problema? Os alunos passam de um semestre para o outro sem ter a base para desenvolver atividades triviais atribuídas ao design. E o professor e o aluno focam no suporte às atividades interdisciplinares, cuja base comum é, na maioria das vezes, o Photoshop. Então, na realidade, fica bem difícil você levar alguma coisa na forma que a computação gráfica está sendo feita hoje. Então, é difícil você levar alguma coisa que realmente seja de interesse do grupo. Então, o grupo, cada um desenvolvendo em uma área. Só para citar um exemplo, em um determinado semestre, os alunos desenvolveram projetos em várias áreas. Então, assim, área de imobiliário, design de interiores, plano de negócio, moda, identidade visual, planejamento estratégico, sites, estampas, audiovisual. E aí, realmente, é difícil você, diante disso aqui, trazer uma temática que seja comum para todos. Então, eles não querem ver outras coisas. Aí acaba o quê? O professor dando suporte exatamente aqui, ó, no Photoshop. E qual é o problema disso? O problema é que você chega em um determinado semestre e encontra alunos que ainda não sabem o trivial, o básico. Já fiz perguntas, já fiz questionamentos na sala, sempre faço uma avaliação diagnóstica para saber, quando eu entro na sala, para saber quem são aqueles alunos. E alunos de não saber a diferença entre um sistema de cores, um RGB e um CMYK. Então, imagine as implicações dessa falta de conhecimento no mercado. Então, é o aluno de design da UNEB, e isso realmente começa a ficar preocupante. Então, como as temáticas, né, eu trago a proposta realmente de inserção de temáticas no ensino de computação gráfica do curso, né? E como é que essas temáticas foram escolhidas? Então, por serem as mais solicitadas, quando se trata de contratar um designer, pela minha experiência como profissional, de quem já atuou na área como designer e também como empresária, tive empresa na área de design, e também por entender que da forma que está, ela é prejudicial aos alunos e também ao curso. Então, é uma tentativa que eu trago exatamente para a gente tentar melhorar pelo menos o ensino de computação gráfica. Então, a inserção de temáticas por computação gráfica. E isso não vai também prejudicar, né? Lembrando que já apresentei a proposta, só para lembrar, eu já apresentei essa proposta para os meus alunos 2018-1, são cerca de 153 alunos, eu estou com vários alunos esse semestre, eu peguei todas as computações gráficas, mais a disciplina de interface, então eu tive uma boa receptividade em relação a essa proposta, os alunos gostaram, alguns alunos fizeram inclusive sugestões, um aluno ou dois
eles sinalizaram para que uma das computações ela não se transforme em um OD, que é a computação gráfica 6, que eu vou falar. Então, eles deram sugestão e eu tive uma boa receptividade. Então, agora em 2018-1, eu já estou com a turma de computação gráfica 1, eu já começo a atuar nesse sentido de levar temáticas mesmo. E com isso eu também não deixo de lado o interdisciplinar, porque eu também reservo uma parte para o suporte ao interdisciplinar. E aí, como é que fica? Computação gráfica 1. Então, eu apresento, inclusive isso o Daldo já tinha feito algum comentário aí, já tinha feito uma apresentação. Conceitos fundamentais da computação. Então, essa disciplina, eu preciso dizer para o aluno, ela é a antiga introdução à informática ou introdução à computação, que dá uma base computacional para o aluno. Então, esse aluno ele precisa saber o que é um algoritmo, porque ele pode sair daí depois de trabalhar com programador. Então, ele precisa saber o que é um sistema de cores RGB, o que é um sistema CMYK, o que é uma mudança de base, o que é uma aritmética computacional, hardware, software. Então, é uma base. E para essa disciplina, eu peço realmente que tenha pré-requisito. Porque não dá para admitir como está hoje. Um aluno que perde a computação gráfica 1, que no caso agora ela se transforma em uma base mesmo, a gente encontra ele lá na computação gráfica 5, na computação gráfica 6. Então, na realidade, você perguntar alguma coisa para o aluno lá na última computação, eu não sei nada disso. Como eu já ouvi, professora, eu não sei anexar um arquivo. E você está em uma computação gráfica avançada. Então, isso é prejudicial para o curso, isso é prejudicial para o aluno e muito ruim também para o professor. A gente precisa ter realmente temáticas definidas na computação gráfica. Obviamente, a gente não vai dar conta de tudo, mas o aluno também ele precisa ser protagonista nessa história. Então, a computação gráfica 1, ela vem exatamente para apresentar os fundamentos da computação gráfica. Okay? Computação gráfica 2, ele traz, inclusive aqui foi sugestão do aluno, porque eu trazia, na sequência, eu trazia o web design, e aí o aluno falou, olha, os alunos, né, é melhor trazer a criação 2D. Então, eu vou focar aqui na computação gráfica 2 no mundo impresso. Desculpa aqui que está com 2 Is. Então, eu vou focar no mundo impresso. Então, a visão geral sobre cores para os meios impressos, criação, manipulação de imagens vetoriais. Então, é a produção gráfica do mundo impresso, no mundo impresso. Já a computação gráfica 3, ele foca exatamente nas mídias digitais. Aqui eu trago uma área que é o web design. E aqui a gente pode focar em várias necessidades do mercado em relação ao designer, no atendimento da parte de mídias digitais. Então, arquitetura da informação, ambientes interativos e colaborativos, visão geral sobre cores e tipografia para os meios digitais. Okay? Computação gráfica 4, audiovisual. Então, princípio de animação, efeitos visuais e sonoros, a gente traz essa questão prática e aqui a gente precisa trabalhar muito junto com o professor de audiovisual para que um não interfira no outro, que esse aqui seja realmente um momento colaborativo, né? Então, dessa disciplina computação gráfica, então, trabalhar de forma colaborativa com o audiovisual. Mas eu saio de casa sabendo que se eu estou em computação gráfica 4, eu vou trabalhar o audiovisual. Okay? Quando vem a computação gráfica 5, a gente entra na criação e impressão 3D. Então, aqui a gente vem com softwares de modelagem 3D e aí com foco também na impressão 3D. Que é a computação gráfica 5. Então tá, beleza. Quando a gente chega na computação gráfica 6, a gente diz, olha, a gente precisa de atualização. Então, o que é que o mercado está pedindo nesse momento? O que é que a gente tem aí no mercado? Então, a gente traz uma disciplina, foi aqui que o aluno falou, olha, cuidado com essa disciplina para ela não se transformar nos ODs, em disciplinas aí que acabam não focando em nada, e não vale a pena. Então, são tópicos atualizados da computação gráfica. Então, o que o mercado está trabalhando nesse momento que é interessante para que esse design saia do curso já, quando pega a computação gráfica 6, o que é interessante para ele. Então, gente, isso é muito importante para o aluno e importante também para o professor. Porque quando eu sei que eu sou professora, que no semestre seguinte eu vou dar uma disciplina que se chama, por exemplo, criação tridimensional,
eu vou estudar, eu vou procurar saber o que é que está tendo, quais são as ferramentas. Então, eu vou também sempre melhorando. E o aluno, ele sai de casa sabendo que ele vai, naquela disciplina, aprender alguma coisa daquela área. Certo? Então, é bom para os dois lados. É bom também para o terceiro lado, é bom para o curso, é bom para a universidade, é bom para o professor e principalmente para o aluno. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter com essa definição de temáticas? É o que eu já falei ali com relação ao audiovisual, que é alinhar bem com os professores que trabalham as temáticas relacionadas com o foco da computação gráfica. Então, seja ela 1, 2, 4, 5, 6. Então, fazer esse alinhamento para a gente não ter desgaste. Ok? E aí, colegiado de design, então, essa é a minha proposta, uma proposta de elaboração de temática para o curso e espero a contribuição de vocês. Então, fiquem bem à vontade para dar as sugestões de vocês. Mas essa também é uma necessidade que eu tenho de estar tendo essas temáticas, porque na maioria das vezes a gente chegava na sala e aí dizia, essa disciplina de computação gráfica, ela dá suporte para seminários temáticos 2, 3, 4. E o que é o seminário temático 2, 3 e 4, a gente ainda não sabe, só vai saber na semana que vem. Então, eu espero que realmente dê certo, que isso seja uma melhoria para o curso. É difícil, é trabalhoso, mas é o esforço que a gente está fazendo aqui para melhorar essa coisa aí, tá? Muito obrigada. Então, estou disponível aqui, ó, josimeridias@gmail.com, e também tem um site que eu faço todo semestre e vocês podem acompanhar como é que está o desenvolvimento dos alunos, ok? Muito obrigada.